ti, a paz dentro de ti. Escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera, com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinho em flores perfumadas, que é o sol da confiança, enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso estudo, à nossa palestra de hoje. Obrigada, Carlos, pelas músicas lindíssimas e sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa palestra vai ser com o nosso grande amigo Evaldo. Já eu anuncio o título da palestra, mas a gente vai dar início, então, com a leitura, né, de preparo. Quem vai fazer é a Fátima. Fátima, está liberado seu microfone? Ok. Estou dividindo a página aqui com o pessoal. Pedi e obtereis. Vamos lá. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Obrigada, uma boa tarde a todos. Pedi e obtereis. Quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna, de misturas com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade, revestidos das grandes ilusões que arrojam a alma invigilante nos despenhadeiros do remorso tardio. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela.
não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta, menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Pede e obtereis, ensinou o mestre. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamos, pois, a Deus, onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. Emmanuel mostra a importância da prece e também as consequências, quando fazemos uso e como fazemos uso das nossas solicitações a Deus. Cabe a cada um escolher a direção a tomar, usando o livre-arbítrio em busca de caminhos virtuosos, das boas ações, tendo a companhia dos bons espíritos, ou se direcionar para caminhos onde faremos aliança com espíritos menos esclarecidos, que levará à cegueira, ocasionando obsessões. Cabe-nos conscientizarmos da eficácia da prece em todos os caminhos da vida, como diz Emmanuel, servindo a Deus em favor da nossa própria felicidade. Obrigada. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela reencarnação, por estarmos reunidos para mais um estudo em comunhão com a espiritualidade, com o amigo irmão João, esse espírito que se faz presente em nossas vidas, enxugando lágrimas, abraçando, e que a todos nós está sempre nos amparando. Que possamos, Senhor, diante desse estudo e do esclarecimento, agradecer a Jesus e que ele possa envolver o nosso amigo Evaldo, que fará a palestra dessa tarde, e a todos nós, para que possamos, Senhor, assimilar o estudo e multiplicar em favor de outros irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Fátima, pela tua leitura, pelo teu comentário, pela prece. A gente, então, passa agora para o nosso palestrante, a palavra, nosso amigo Evaldo Raia, da Casa do Caminho Chico Xavier. Ele vai fazer a palestra para a gente, que tem o título Pedi e Obtereis, a qualidade da prece. Então, vou passar aqui a palavra para o meu amigo. Seja muito bem-vindo, Evaldo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Que Jesus realmente nos abençoe, e eu conto, como sempre, com o amparo do irmão João, porque a oportunidade de falar sobre temas variados da doutrina só aumenta a nossa responsabilidade, porque já temos consciência que as palavras não são lançadas ao vento, como a gente falava antigamente. As palavras têm eco, e é sobre esse eco que nós nos responsabilizamos. Que quando nós chamamos e pedimos a presença de Jesus para qualquer tarefa nossa, não nos iludamos. Jesus se faz presente através dos seus emissários. E nessa presença do Mestre também vem junto a responsabilidade daquilo que falamos, pensamos ou sentimos. Então, o nosso compromisso em relação a trazer um ponto de estudos da doutrina, ele se estabelece a partir da responsabilidade que nos é alicerçada
pelo conhecimento. Porque nenhum de nós vai poder chegar no plano espiritual e falar, olha, eu não sabia de nada, eu estava dentro do CEFAC, ou dentro do Eurípides, ou dentro da Casa do Caminho Chico Xavier, por 10, 20, 30 anos, mas eu não sabia de nada, não cola. Essa conversa não vai colar mais. Não era própria em existências passadas, e muito menos agora. Então, por isso que nós propomos o estudo do capítulo 27. Eu falei uma vez para a Jane, quando eu sou convidado para tagarelar um pouco, quando a casa não me oferece tema, o meu tema vai estar sempre dentro do Evangelho pela minha necessidade pessoal de evangelização. Eu tenho como propósito nessa existência começar a me evangelizar. Então, eu não escolho, embora a doutrina seja rica em temas, e eu fico, assim, às vezes, quando eu vejo o Fernando, o Alcides buscando temas que estão dentro da doutrina, mas não estão necessariamente como título do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fico feliz de poder aprender. A minha necessidade é literalmente o Evangelho. E nós escolhemos o capítulo 27, Pedi e obtereis, como a Fatinha leu para nós essa página de Emmanuel, nos dando a responsabilidade sobre o que pedimos. Tinha até um personagem antigo na televisão, que era uma gênia, que ela entendia tudo errado. Quando a pessoa pedia uma coisa, ela entendia errado. E ela falava assim, pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. É muito verdade essa frase dela, porque o que eu peço à espiritualidade, eu vou receber na mesma intensidade do meu petitório, ou da minha fé naquilo que eu estou pedindo. E nós, para iniciarmos, então, eu escolhi o item 1 do capítulo 27, que é qualidade da prece. E tem a anotação de Jesus, através de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o silêncio do vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, ou os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe peçais. As palavras de Jesus são muito objetivas para que paire dúvida sobre a nossa interpretação. E aí eu pedi a Adriana para ela preparar um vídeo do Amigos da Luz, é um grupo que traz, assim, com alegria, muitos pontos da doutrina, e é sobre a prece. Pode ser, Adriana, por favor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixemos cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua, eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito, se eu tô te vendo? É porque você já dormiu, mas isso não vem ao caso agora, eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa casinha, não? Que isso, cara? Irmão, Tá diminuindo a gente? Suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece,
Faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Acho que com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Que coisa fofa! Até me emocionou. Deu a fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Eu queria aproveitar o gancho para pedir aos amigos espirituais que pudessem inspirar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que elas tenham força de pegar esse mouse aí, se inscrever no nosso canal, curtir, assistir, acompanhar o canal Amigos da Luz. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Muito legal, né? Ontem, Soninha, ontem não, quinta-feira, quando você estava falando sobre a prece, e que, não foi quinta, que ela teve dificuldade de completar a prece, aí eu lembrei desse vídeo, sabe, Sônia? Porque eu assisti depois, que eu não pude assistir no dia, eu assisti depois. Eu lembrei desse vídeo, porque não tem fórmula para fazer uma prece. A prece, olha, quem sabe que Madre Teresa de Calcutá fala sobre a prece? Ela diz que a prece é o mais alto nível de educação do nosso desejo. Achei linda essa frase, porque não é fórmula. Os espíritos dizem a Kardec, no capítulo 28 do Evangelho, que para a espiritualidade, a forma nada adianta. O conteúdo que é o essencial. Porque um assim seja trazido do coração é a prece mais linda. E esse vídeo, ele nos retrata aquilo que o mestre fala para a gente. Porque quando Jesus fala assim, que o Pai vê o que se passa em secreto, aí eu parei para pensar, sabe, Mário? Se Deus vê em secreto o que eu desejo através de uma prece silenciosa, ele também vê os meus furos, né? As minhas pisadas de bola, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha intemperança, a minha prepotência, sabe? Deus nos conhece na nossa essência. Não é na nossa casca, que é o corpo que nós habitamos, não. Ele conhece a nossa essência. Será que eu vou conseguir ludibriar Deus falando palavra bonita para ele, para que a minha prece seja mais rápida atendida do que a prece da Cecília, da Georgette, da Olívia? Não, não é assim.
A qualidade da prece consiste, primeiro, na sinceridade do assunto que nós estamos tratando. Mesmo que para quem esteja do meu lado seja um assunto bobo, infantil. Mas é para ele que já venceu essa etapa. Para mim, não, é um assunto muito importante. Quando eu me preocupo com coisas que para o outro são comezinhas, são bobeiras, são coisas que do dia a dia. Mas só que Jesus, ele não espera de nós uma consciência plena acerca da vida espiritual, porque sabe que ainda não temos. Jesus aguarda que nós caminhemos lentamente, é verdade, por opção de muitos de nós, caminhemos com a vontade de aprender, com a vontade de exercitar as palavras que ele nos trouxe. É por isso que ele fala que não cuideis de pedir muito em vossas preces. Por quê? Porque eu vou fazer uma prece. Então, peraí que eu tenho que fazer uma lista aqui das coisas que eu preciso. Não vai ser assim. Se eu estou reunido num grupo e vou fazer uma prece, não cabe o individualismo. Numa prece em grupo, não cabe. Porque se eu vou fazer uma prece aqui agora, vamos fazer uma prece, aí eu lembro de uma dificuldade pessoal que eu enfrento. Não é o momento de eu citar, não é adequado, não é que seja proibido, não, mas não é adequado, porque eu tenho que verbalizar na minha prece o desejo do conjunto, a busca que o conjunto exerce em prol do aprendizado da doutrina. Então, não adianta a prece ser falada. Tem outro vídeo dos Amigos da Luz, que é sobre a prece rápida também, que ao terminar o culto, o pai pergunta quem vai fazer a prece. E os filhos, claro, como nós adultos, faz o quê? Abaixa a cabeça e fecha o olho, tipo, estou fora. Né? Aí a esposa fala assim, eu vou fazer a prece. Ele, não, meu amor, deixa que eu faça. Ela, não, mas você perguntou quem queria fazer, eu quero fazer. E ela fez uma prece de 40 minutos. Não dá para manter a concentração. Não há possibilidade. A prece, como Jesus fala, não é com a multiplicidade de palavras que eu vou atingir, como se cada palavra fosse um degrau para atingir a espiritualidade superior. E não é. O nosso sentimento, o nosso desejo de amor, de carinho, de respeito, ele é que vai fazer com que o veículo seja o veículo da minha prece. Então, muitas das vezes, graças a Deus, pelo dia de hoje, é a prece mais linda que se tem a ouvir. E não aquela prece recheada, como ele fala no vídeo, né, que Vossa Senhoria possa me agraciar, com o perpassar do tempo, sejamos beneficiados pelos altiplanos da espiritualidade. Paulo de Tarso já falava isso para a gente. Fazer a prece inteligível. Porque se você faz uma prece numa linguagem muito difícil, as pessoas captam a prece porque não são surdas, mas não conseguem vibrar harmoniosamente na prece porque não é atingido o coração. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Quantas vezes, assim, não é muita vantagem que eu sou chorão, eu choro até o desenho animado, mas quantas vezes, assim, na nossa reunião, eu escuto uma prece e me emociono tanto, uma palavra tão simples, sabe? Sem precisar querer florear o pavão, que nem diz no adágio popular. Não é isso. É falar aquilo que está no coração. E, em termos de falar no coração, eu gosto muito de uma história. Não tem um autor, né? Mas o Chico contava muito essa história lá em Uberaba, que tinha uma cidadezinha, claro, lá do interior de Minas, que tinha uma fábrica e na praça principal, toda a praça principal de cidade do interior que se preze, tem uma igreja, tem a matriz da cidade. E na hora do almoço, um funcionário da fábrica ia, naquele tempo a igreja ficava aberta o dia todo, sabe? Ele entrava na igreja, chegava em frente ao altar e falava assim, oi, Jesus, sou o Zé, eu vim te visitar. Virava as costas e ia embora. O padre achou aquilo estranho, mas com o tempo ele se acostumou com o Zé indo lá visitar Jesus. Mas chegou uma hora que o Zé não foi. 1, 2 dias, 3 dias, uma semana e o Zé não chegava. E o padre, preocupado, foi até a fábrica
E, ao chegar na fábrica, falaram para ele, não, o Zé teve um problema de saúde, está internado na cidade vizinha, no hospital tal. O padre falou, vou lá visitar o Zé. Quando chegou lá no hospital, como o padre ele tinha acesso livre, não tinha horário de visita, ele, quando chega no quarto, na enfermaria que o Zé estava, quando o Zé olha, fala, seu padre, o senhor chega 2 minutinhos antes, o senhor via Nosso Senhor Jesus Cristo bem sentado aqui nessa cadeirinha aqui. Aí o padre falou, é mesmo, Zé? E o que Jesus veio te falar? Nada, ele só chegou e falou, oi, Zé, sou eu, Jesus, vim te visitar. É essa simplicidade que nós devemos buscar, porque é na simplicidade que a qualidade da nossa prece chega ao objetivo que nós desejamos. Não temos a possibilidade ainda de reunir uma prece. Eu gosto muito, quem lê o livro Libertação, tem uma passagem onde Gúbio vai junto com Saldanha. Saldanha era um espírito que utilizava a sua capacidade de mentalização, de indução mental para a prática do mal. E Saldanha tinha um filho encarnado que estava preso injustamente numa cela de um hospital, de um presídio psiquiátrico, e Saldanha ia lá periodicamente visitar o filho. Quando o Gúbio se oferece para ir, André Luiz ainda ficou meio preocupado, mas Gúbio sabia da história, foram lá. Quando chegaram lá, estava o filho de Saldanha deitado, uma cela suja, muito suja, e 2 espíritos atrelados mentalmente a ele, a sua esposa e a sua mãe. E Saldanha esclareceu que, ao ele ser preso injustamente, a mãe, por desgosto, desencarnou. E a esposa suicidou-se porque não tinha como sobreviver com o marido preso. E ele, mesmo sendo um exímio mantenedor das vibrações mentais na prática do mal, não conseguia libertar o filho daquela situação. Aí Gúbio vira para ele e fala assim, posso usar o expediente da prece? E ele falou assim, tu acredita que isso resolva alguma coisa? Gúbio, na simplicidade dos missionários, fala assim, podemos tentar. Quem sabe conseguimos algo de bom para o nosso irmão? E Gúbio faz uma das preces mais sentidas e bonitas que eu já li nas obras de André Luiz. Eu não vou colocar aqui para poder dar o desejo de vocês pesquisarem depois, lendo a obra, né? Como o Fernando que faz isso com a gente, né? Ele bota o doce na boca e tira para que a gente vá em busca do pacote cheio. E na obra de libertação, quando o Gúbio faz essa prece, que é uma coisa tão maravilhosa, que ele pede a intercessão do alto, não para ele, mas para as irmãs que estão ali obsidiando o filho e marido sem consciência. Ao término da prece, as 2 despertam daquele sono letárgico que estavam hipnotizadas pela dor, e o rapaz recobra a sua consciência. Levanta daquele chão imundo, vê a comida que colocaram para ele, se alimenta. Saldanha não tem alternativa. Chora em agradecimento a Gúbio, que reporta o agradecimento de Saldanha a Jesus. Essa é a finalidade da prece. Quando nós chegamos para fazer um atendimento fraterno, seja na casa ou seja no lar, que nem foi falado das visitas, que você coloca um sentimento amoroso naquele momento na prece. Gente, a espiritualidade se movimenta, não para nos ajudar pelos nossos méritos, não, que sabemos ser ainda de pouca valia, mas se movimenta porque o nosso intento é sincero. E quando fala Jesus da qualidade da prece, não é pelo teor das palavras, mas pela sinceridade com que são ditas, para você poder se desnudar para Deus naquele momento da tua oração. Não é querer fazer igual a gente faz. Adriana, posso te contar um negócio? Adriana, claro, Evaldo. Aí eu conto puxando a brasa para minha sardinha. Tu não sabe o que Jane fez comigo. Olha, eu não esperava aquilo da Jane. Aí a gente faz aquele rosário de tristeza
pela ação do outro, mas eu não digo o que eu fiz. Eu não verbalizo sequer o pensamento negativo que eu tive com a Jane naquele momento. Mas a prece não. Na prece, Deus vê o que está em secreto. Kardec pergunta assim aos benfeitores: podem os espíritos ouvir os nossos pensamentos? Eles respondem: até aqueles que desejarias esquecer. E eu comecei, quando eu li isso a primeira vez, sabe, Jane, eu comecei a pensar nos pensamentos que eu gostaria de esquecer. E a lista foi ficando grande, eu falei, deixa isso para lá, vamos pensar na coisa mais prática, né? Porque não vai ter muita utilidade de imediato, não. Então, a qualidade da prece está associada, primeiro, a sabermos que nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. E não há nada que eu possa fazer que fique obscurecido ao olhar magnânimo de Deus. Quando o Kardec pergunta, essa eu sei o número, 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Aí os benfeitores respondem, na consciência. E quebrou Kardec, porque Kardec estava esperando eles falarem que estava na Bíblia, que estava em algum livro filosófico. Mas os benfeitores são espíritos elevados. Eles sabiam qual era o intento da pergunta e dariam a resposta que não cabe nenhum tipo de contradição. Mas aí Kardec não se convence, não. Na 622, ele fala assim, se a lei de Deus está na nossa consciência, qual a utilidade de Deus mandar os profetas, os emissários, para falar dessa lei que está na nossa consciência? Aí eles respondem, porque os homens a esqueceram e desprezaram. A gente só lê até os homens esqueceram, mas tem um complemento, e desprezaram. E ao desprezarmos as leis de Deus, como dizem também os espíritos da Kardec, nós somos infelizes. E na nossa infelicidade, nós praticamos o mal. Então, a prece tem a finalidade de eu tirar a capa, tirar a casca, tirar a máscara e falar para Deus como Zé. Oi, Jesus, sou eu, Evaldo. Dentro das minhas maiores dificuldades, que o Senhor conhece todas, mas ainda preciso da sua misericórdia. É a sinceridade das nossas palavras. É falar com aquele intuito que nós queremos pela sinceridade. Eu não sei se Dona Iris fazia assim com você, Adriana, ou com a Ana. Se falar a verdade, não tem castigo. Eu não vou bater. Agora, se mentir, o bicho pega. As nossas mães, na sua sabedoria, compreendia essa necessidade da nossa sinceridade, em primeiro lugar, com Deus, em segundo, um com os outros. Porque quando eu não sou sincero, eu me afasto dessa lei que me coloca na condição de ser solidário com o meu semelhante. E a falta de sinceridade me afasta dessa solidariedade, porque eu começo a querer verbalizar os meus interesses pessoais. E a prece é para que eu me afaste do interesse pessoal e busque o interesse coletivo, mesmo diante da nossa dificuldade. Mesmo diante da nossa dificuldade. Mas o que acontece normalmente quando nós estamos com um problema muito sério na nossa vida? Seja de ordem física, espiritual ou moral. Qual é o mais comum? O Evaldo se desespera. Fica igual barata tonta, anda de um lado para o outro dentro de casa, sem saber qual é o rumo que vai tomar. Aí a gente, claro, tem que buscar exemplo em quem? No nosso guia e modelo, que é Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, está anotado assim, no versículo 44. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. Isso lá no Getsemane, antes de Jesus ser preso, né? E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. É Jesus nos ensinando que nos momentos de maior tribulação da minha vida, de maior sofrimento, a que nível foi, cada um tem o seu, é a oração que vai nos dar o suporte necessário para enfrentarmos a situação.
Não é o desespero, não é o grito, não é o choro. Não adianta se jogar no chão, querer espernear como se fosse criança birrenta, que nós já somos adultos. Paulo de Tarso fala que quando éramos crianças nos alimentávamos com papinha, mas já adultos temos necessidades de outro tipo de alimentação. Então, como nós somos adultos e queremos sair daquela dificuldade, daquela tribulação, a oração é o veículo que devemos utilizar para serenar o nosso coração, para que possamos raciocinar sobre as possibilidades de solução daquele caso, e não o desespero. Porque o desespero é péssimo conselheiro, como o ódio, é péssimo conselheiro. Você está com um problema enorme, um familiar, um amor seu que desencarnou ou está prestes a desencarnar. Qual vai ser a incidência do Evaldo sobre esse fato? Ele se desesperando. Nenhuma. Ele orando, busca o amparo, a resignação do plano espiritual para superar aquela dificuldade, ao invés de aumentar a dificuldade dos presentes com o meu desespero. Se nós olharmos e acreditarmos que Jesus é o nosso guia e modelo, ele nos ensina o caminho. Cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, porque não precisava, o mestre não tinha aquela necessidade de colocar a mãozinha posta, fechar o olhinho. Quem achar que é necessário até se ajoelha, né? A gente não se ajoelha, né? Quando está lá no Cefac, aí a gente fala assim, quem quer fazer a prece? Aí um irmão se oferece, né, de bom coração, ele não vai se ajoelhar ali para fazer a prece, né? Mas quantas vezes em casa, quando o bicho está pegando, que a gente vai lá, igual criança no quarto da gente, se ajoelha, bota o cotovelo em cima da cama e pede que nem um desesperado. Não é necessário tamanha exteriorização, porque, como diz Kardec, não são os fatos, mas sim o conteúdo daquilo que nós vamos buscar na nossa oração. E no livro Ore e Segue, no livro da Esperança, porque a Adriana anota, depois ela procura, tem que dar direitinho. O livro da Esperança, no capítulo Ora e Segue, Emmanuel fala assim para a gente, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Isso aí não é coisa para espírita. Espírita não reclama de nada. Espírita é extremamente consciente de que as dificuldades existem, como Emmanuel fala. Vencido uma dificuldade, te prepara para outra. Emmanuel fala isso para a gente, então não é a gente que reclama, não. A gente está falando isso aí para os espíritos que estão assistindo a gente, né, Adriana? Então, os espíritos precisam saber que não adianta reclamar, porque reclamar é clamar novamente. E clamar, na maioria das vezes, clamamos por aquilo que não merecemos. Porque quando é algo que é do nosso merecimento, a oportunidade surge, ninguém diz, não, olha, Mário, arrumei um emprego para você, tu vai ganhar 20 mil, mas vai trabalhar 2 horas por dia. Não quero não, Evaldo, que isso, Deus me livre, não, eu estou bem aposentado. Né, Mário? Graças a Deus. Mas não me oferece não que eu vou. Tá bom? Se arrumar, você passa para mim que eu vou. A gente não clama quando a coisa é boa, só clama quando a coisa não é muito boa. Então, reclamar é clamar novamente por um problema que você não está buscando solução. Por quê? Porque esqueceu da prece, o elemento de ligação. E aí, Kardec, na pergunta 659, ele questiona assim, qual o caráter geral da prece? Soninha falou isso também, não foi, Soninha? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir, agradecer. Pedir, todo mundo sabe, na boa, que a gente já começa assim, Senhor Jesus, me ampare nessa noite, a gente já começa assim, né?
Agora, eu não lembro, sinceramente, eu vou falar de coração, eu não lembro de ter feito uma prece de louvar, de louvação a Deus. Uma prece toda louvando a misericórdia. Eu não lembro, sinceramente, não lembro. Eu até tento me coordenar mentalmente para eu seguir. Não é essa ordem necessária. O Fernando falou isso uma vez para a gente no estudo. Não é necessária a rigidez da ordem. Não é que tem que ser louvar, pedir, agradecer, não. Nós podemos alterar essas 3 posições para que o nosso objetivo seja alcançado. Mas não dá para ficar só pedindo, entendeu? Porque se eu faço uma prece só pedindo, eu acho que Deus não está prestando atenção na coisa. Ele não está vendo a minha situação, tanta coisa para ele resolver também, né? No multiverso, ele vai se preocupar com o Evaldo. Jesus estava diante de Caifás, sendo julgado, e aquele julgamento, o julgamento mais rápido que teve na história do povo hebreu foi de Jesus, né? Porque o julgamento, às vezes, durava 2, 3, 4 semanas. Do Jesus durou 2 horas, no contar dos historiadores. Mas aí, um soldado com a capa sobre o rosto, um soldado do templo, esbofeteou Jesus e falou assim para Jesus: se és profeta, diga quem te bateu. Aí Jesus falou assim: com o rosto coberto, eu não te reconheço, mas sei quem tu és. Jesus estava falando para o soldado naquele corpo ou estava falando para a alma imortal, para o espírito, que ele conhece a cada um de nós na nossa essência, na nossa essência. Ele não é o amigo que me atende na casa espírita, no atendimento fraterno, que eu, com meia dúzia de lágrimas e 5 palavras tristes, ele me vê como um irmão super sofrido, mesmo que por dentro eu esteja gargalhando da inocência dele. Jesus conhece a mim no meu íntimo, e nesse íntimo que Jesus me conhece é que ele fala que devemos orar em secreto. É nesse íntimo que Jesus fala, que ele nos conhece, que nós, quando o sacerdote apresenta a Jesus a moeda e pergunta se é lícito pagar o tributo a César, o sacerdote fala assim para Jesus: mestre, sabemos que ensinas a verdade e é veraz, e dos homens não reconhece as pessoas. O sacerdote, essa frase do sacerdote tem uma profundidade muito grande, porque pessoa vem de persona, personalidade. Jesus não olha para a gente na nossa atual vestidura física, ele nos olha como espíritos, como seres criados por Deus. Por isso que ele fala: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Por que Jesus fala isso? Porque temos a centelha divina como criaturas de Deus. E nessa condição de centelha divina, de criatura de Deus, é que nós devemos utilizar a possibilidade da prece. Não é com palavras adocicadas ou com palavras julgando que eu vou engambelar a espiritualidade por falar bonito, falar coisas, sabe, de palavras que às vezes o meu irmão nem compreende direito aquela palavra. É falar simplesmente com o coração, deixar que do coração flua o teu desejo. E a boca, ela é apenas aquele órgão, né, através da língua, que verbaliza o que você tem no teu coração. Quando a gente está mesmo numa situação difícil e que a lágrima desce, que a gente não consegue falar uma frase, quantos de nós falamos assim: ah, Jesus. Esse Jesus tem para a espiritualidade como se fosse um farol numa noite tempestuosa, num mar absurdamente violento. E a espiritualidade fala assim: ele acendeu a luzinha. E essa luzinha é o suficiente para a espiritualidade nos localizar nas nossas dores e vir, porque vem ao nosso encontro. Porque é a palavra de Jesus: eu estarei convosco até o fim, até a consumação dos séculos.
E até onde eu compreendo a figura do Senhor Jesus, ele não mente. Ele não vai prometer algo que ele não possa cumprir. Então, no auge da minha agonia, do meu sofrimento, seja ele, como já falei, material, moral ou espiritual, porque nós somos, como Joana de Ângeles nos ensina, nós somos um ser pleno. Um ser pleno. Na matéria, composto de 3 elementos: espírito, perispírito e matéria, distanciado do corpo físico, espírito e perispírito. Então, eu sou um ser pleno e Jesus sempre vai estar preocupado, interessado no meu progresso, no meu futuro. No meu só do Evaldo? Claro que não. Diz-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que apenas 1/3 da humanidade terrena encontra-se encarnada. Então, se nós temos hoje 7,8 bilhões de espíritos encarnados, podemos entender que teremos aproximadamente mais 15 bilhões no plano espiritual. Então, ficaria em torno de 22 bilhões. Aí o Haroldo, como todo juiz gosta sempre de falar número alto, né, ele bota para 30 bilhões. Jesus conhece todos esses 30 bilhões de espíritos pessoalmente. Pessoalmente. Não há possibilidade de nós sermos estranhos a Jesus. Jesus pode ser estranho para mim na matéria. Na matéria. Porque Herculano Pires, né, que nós temos tanto apreço pelas obras dele na matéria e por esse espírito, né, porque disseram que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Nenhum outro irmão teve a possibilidade de ter uma compreensão sobre Kardec, segundo colocam os analistas, que é melhor do que Herculano Pires. E Herculano Pires diz o seguinte, que se nós temos a possibilidade de levarmos os nossos pensamentos a Jesus, não quer dizer que aqueles irmãos que têm de cultura diferente do cristianismo estejam dissociados dessa possibilidade. Porque Jesus é o governador do planeta e não o governador do Ocidente, de parte do planeta. Ele é governador do planeta. Tanto que no livro Memórias de um Suicida, que às vezes a gente lembra alguns trechos, quem é o responsável? O responsável, que o Marcos falou para a gente naquela palestra, né? O responsável de auxiliar na captação dos espíritos que estão em processo de renovação no Vale dos Suicidas é um indiano. Ele se apresenta na forma hindu, a vestimenta hindu, e trabalha em nome de Maria Santíssima. Então, nós somos espíritos matriculados na escola que Jesus é o mestre. E se ele, agindo como mestre, me propõe que, diante das agonias que eu enfrento na minha vida, eu ore mais, então Jesus está falando assim, olha, Paulo, você pode orar, você pode conseguir mais nos teus objetivos espirituais se você acrescentar o item qualidade na tua prece. Não é quantidade, é qualidade. Porque Jesus nos alerta que nós não podemos utilizar da prece como sendo o cafezinho do dia a dia. Vou tomar um cafezinho e faço uma prece. Não. É o sentimento que nós nutrimos em busca dessa ligação com o plano espiritual para nos auxiliar, em primeiro lugar, sermos obedientes à lei de Deus. Em segundo, resignados diante daquilo que não cabe a mim modificar. Então, a busca pela prece está no nosso íntimo, dentro do nosso coração, não para agradar o outro com palavras bonitas, mas eu cantar com a minha alma, através de uma prece, o meu agradecimento ao Divino Mestre. Que ele nos abençoe, nos cure de nós mesmos e nos ajude a compreender melhor o seu Evangelho de luz. Muito obrigado.
Se alguém tiver alguma pergunta, sabe, alguma dúvida, é muito bom, porque tem Fernando, tem Mário, tem Gêmeo, todo mundo aí para responder vocês, tá bom? Obrigado. Ô, meu amigo, quem chegar então no plano espiritual, como você falou, e falar, ó, eu não rezei porque eu não sabia, depois dessa palestra, vai ter que se explicar, porque você falou para a gente exatamente como é. O vídeo é uma brincadeira, mas o vídeo mostra muito bem, né, da necessidade que temos realmente de fazer com o coração. Muito obrigada, Evaldo, pela preciosidade que você trouxe com o seu estudo aqui para a gente, e com essas palavras tão objetivas, tão claras, tão práticas, como você sempre faz, né, nos nossos estudos. Muito obrigada. Eu vou passar de volta, então, para a Fátima, para que ela possa fazer nossa prece final. Evaldo, muito obrigado por isso tudo. Que maravilha poder te ouvir. Obrigada. Senhor, mais uma bela tarde de estudo, Senhor. E é com grande gratidão no coração que encerramos esse encontro. Que a espiritualidade possa envolver a todos, Senhor. E possamos refletir acerca desse estudo. Senhor, muito obrigada. Obrigada, espiritualidade amiga. E que possamos renovar cada dia mais os nossos sentimentos, Senhor, os nossos pensamentos, e elevar o pensamento a Ti, sempre com muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. A gente terminou um pouquinho mais cedo. Se Carlos tivesse uma musiquinha sobre a prece para a gente fechar a nossa palestra, acho que ficaria muito bonito. Você teria, meu amigo? A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece nos aquece o coração. Vou seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece nos aquece o coração. Vou seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Muito obrigada, Carlos, mais uma vez. Obrigada, Evaldo, Fátima e a todos que participaram. Estou liberando os microfones aqui para que a gente possa dar o nosso tchau. E até mais tarde, com o nosso estudo. Até mais tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fiquem com Boa Deus. tarde, tchau. Obrigadão para todos. Evaldo, muito bom estudo. Não deu tempo de escrever. Boa tarde. Obrigada, Evaldo. Obrigado. Obrigado mesmo a todos.